Olá, meus queridos psicoestudiosos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Psicoestudos. Eu sou o Eric Oliveira e vamos ver mais um grande nome da psicologia. E hoje vamos explorar o universo do humanismo, começando por ele, Abraham Maslow. Abraham Maslow nasceu no dia 1º de abril de 1908 no Brooklyn, em Nova York. Ele foi primogênito de 7 irmãos, de pais imigrantes judeus russos, sendo seu pai Manuel Maslow e sua mãe Rose Shlodsky. Maslow acabou crescendo sem muitos amigos, afinal de contas ele era um imigrante judeu dentro de Nova York, e como haviam pouquíssimos naquela época, ele acabou se dedicando muito mais à leitura e ao estudo. Maslow teve uma infância muito sofrida, pois seu pai o repreendia e o desmerecia constantemente, chamando-o de feio e de outras coisas mais, fazendo-o acreditar na sua incapacidade completa. Por causa desse habitat um pouco complicado, Maslow acreditava que não se daria bem entre as pessoas, então às vezes ele até evitava andar de metrô ou de ônibus em horários de pico. Ele preferia andar em horários em que os transportes estavam bem vazios. Sua mãe costumava privá-lo de comida, trancando a geladeira e abrindo ela conforme a sua vontade. Uma certa vez a sua mãe descobriu que ele tomava conta, cuidava de 2 gatinhos e os alimentava. E simplesmente encerrou a vida dos gatos na base da paulada. Maslow teve muitas dificuldades até mesmo no seu desenvolvimento acadêmico, no seu desenvolvimento pessoal, pois sofreu uma pressão muito grande dos seus pais que intimavam a se tornar advogado. Bom, como ele era de ouvir muito e de fazer pouco à sua própria vontade, ele acabou aceitando e aos 17 anos ingressou na Faculdade de Direito de Nova York. Depois de um tempo ele percebeu que não ia concluir o curso, nem mesmo ia conseguir agradar os seus pais, então ele pediu transferência para a Universidade de Cornell em Ítaca, Nova York, com a finalidade de começar a aprender sobre introdução à psicologia. No início do seu trajeto, ele teve um bom contato com Titchener, que veremos em um outro vídeo. E acabou não gostando muito, acabou ficando apático e desagradado com o que estava aprendendo. E aí isso o fez retornar ao curso de Direito. Bom, passados uns anos, foi-se entendido e desenvolvido pela família de Maslow e também por Maslow uma grande paixão dele por uma prima sua, Berta Goodman. Seus pais detestavam esse tipo de relação e achavam um absurdo ele se apaixonar por uma prima, mas ele gostava muito dela e eles se davam muito bem. Mas aí, contra a vontade de seus pais, Abraham Maslow simplesmente decidiu pedir a Berta em casamento, casar-se com ela, e ele fez isso em 1928, assumindo seu relacionamento com sua prima. E logo depois de se casar, Maslow acabou se tornando pai de 2 meninas. E, motivado pelo seu casamento e pelas suas filhas, bastante feliz com a sua vida, ele decidiu retornar ao curso de psicologia para tentar novamente esse caminho. E aí, em 1930, ele veio simplesmente decidido a fazer e terminar o curso de psicologia. E ele fez esse curso em Madison, Wisconsin. E acabou conseguindo seu bacharel, sua pós e seu doutorado em 1934. Por conta da sua genialidade e capacidade, a Universidade de Wisconsin acabou aceitando-o como docente, porque via muita capacidade nele. E depois de se tornar professor, ele tentou uma outra área, tentou estudar medicina, mas acabou não conseguindo continuar o curso porque ele tinha pouquíssimo tempo livre para conseguir se concentrar nesses estudos. Em 1935, Maslow se tornou Resident Fellow da Universidade de Columbia e acabou encontrando-se com Edward Thorndike e Goldstein. Thorndike aproveitou o seu ímpeto, a sua vontade de estudar psicologia e acabou aplicando alguns testes em Abraham Maslow. E acabou entusiasmando, porque Maslow, junto com Thorndike, acabou descobrindo que seu QI era muito alto e ele era muito inteligente, muito perspicaz, o que acabou motivando-o a estudar e a se esforçar cada vez mais. E durante o seu tempo de estudo, Maslow acabou tendo um contato com a antropologia de Ruth Benedict,
Um pouco mais de contato com a psicologia da Gestalt, o que fez explorar e acabar aprimorando ideias, ou melhor, reformulando, criando ideias sobre a psicologia e a autorrealização, que na época eram consideradas pouco científicas. Depois de terminar sua residência em Colômbia em 1937, ele foi convidado a retornar a Nova York e se tornar um ocupante do cargo docente de psicologia na Nova York College nos anos seguintes. Em 1966, Maslow acabou se tornando o presidente da APA, a Associação Americana de Psicologia. Por conta da enorme demanda de trabalho, tanto sendo presidente da APA quanto docente ou até mesmo criando as suas hipóteses, ele acabou ficando sobrecarregado e acabou se afastando de todo esse trabalho no ano de 1968. Em 1969, entretanto, ele acabou aceitando se tornar de novo Resident Fellow, só que dessa vez em Loudon, em Mellon Park, Califórnia, onde montou um escritório em Sand Hill Road, lugar conhecido como berço estadunidense das ideias empresariais criativas. Nessa época, ele acabou popularizando a sua perspectiva quanto ao empresariado e ao trabalho em meio ao Vale do Silício, que estava tendo a sua ascensão. Em 1970, ele acaba finalmente aceitando o cargo superior de residência da Saga Administrative Corporation. Só que, infelizmente, durante uma dessas caminhadas em Mellon Park que ele fazia para tentar se manter saudável, ele acabou sofrendo um infarto e vindo a óbito. Infelizmente, acabamos nesse dia perdendo o nosso grande estudioso e inteligentíssimo Abraham Maslow. E vamos às considerações sobre a psicologia humanista e principalmente as ideias de Abraham Maslow. Bom, conhecemos Abraham Maslow pelo meio empresarial. A psicologia humanista de Maslow é muito usada no meio organizacional. Por quê? Porque consiste em manter a harmonia da pessoa e do local empresarial. Há muitos livros falando sobre a teoria de Maslow e como ela pode ser aplicada. Mas vamos falar apenas de uma teoria inicial dele, que é constantemente lembrada. Quem fala de Maslow fala disso, que é a famosa pirâmide de Maslow. Inicialmente e finalmente, é claro, ela não foi pensada como uma pirâmide. Então já tira isso da sua cabeça. É claro que você vai aprender isso na faculdade, é claro que você vai ver isso, mas a ideia inicial e principal dela é que fosse um ciclo, mas um ciclo disforme, ou seja, não ia acontecer circularmente. Uma coisa não ia depender da outra, mas coisas ali iam ser essenciais para que você pudesse avançar ou até mesmo você poderia estar à frente e recuar para resgatar alguma outra coisa que você precisasse. Mas o que você está falando, Eric? Então vamos à explicação. A pirâmide de Maslow se consiste em 5 camadas, que são as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, estima e necessidades de autorrealização. O que se caracteriza cada uma delas? Você divide a sua pirâmide em 5 partes. Você começa pela base, que é a necessidade fisiológica. A necessidade fisiológica é o básico que a gente precisa para estar vivendo no dia a dia, ou seja, comer, ingerir líquidos, dormir, descansar o corpo, fazer atividade, fazer exercícios, tudo que o corpo precisa para continuar caminhando. Quando você alcança esses objetivos, você já está dando um passo a mais para se autorrealizar, ou seja, você está mantendo a base, está mantendo o básico para conseguir se encontrar de fato feliz consigo mesmo e com a sua pessoa. No segundo ponto, nós temos a segurança, que consiste em basicamente você se sentir bem onde você se encontra. Ou seja, você consegue caminhar tranquilamente na rua, sabe que não vai acontecer nada com você, você consegue se proteger de acontecimentos, ou seja, até mesmo uma enchente, uma chuva forte, você consegue se manter bem, a sua casa fica segura, você se sente bem, e assim você sobe mais um degrau
na autorrealização, próximo à autorrealização, ou seja, você se torna um pouquinho mais completo como ser humano. No terceiro, nós encontramos a necessidade social, as necessidades sociais, ou seja, como é que você se mantém no seu ciclo familiar, como você se mantém no seu ciclo de amizade, como você se mantém no seu ciclo de trabalho. Se tudo isso estiver em harmonia, você se dá bem com todas as pessoas que você convive, que você conversa, até mesmo pessoas estranhas que vêm à sua vida ou saem da sua vida, você já dá mais um passo para chegar à autorrealização, ou seja, você já passou pelas necessidades fisiológicas, pelas necessidades de segurança e está indo bem nas necessidades sociais. Então você passa para a estima, ou seja, como você está consigo mesmo. Se você se sente bem, se você se sente saudável, se você se sente forte, se você sente que está alcançando os seus objetivos, se você sente que está cumprindo as suas metas, se você se sente realmente bem consigo mesmo. Ou seja, você alcançou as necessidades fisiológicas, segurança, social e estima. Maslow diz que assim que você consegue concentrar essas quatro, você está muito próximo de ser a pessoa mais feliz do mundo, ou seja, uma pessoa autorrealizada. Mas ele diz que é uma coisa praticamente improvável, impossível para os seres humanos, que apenas 1 ou 2% da população mundial consegue alcançar essa autorrealização. Então, por mais que seja quase impossível, ao mesmo tempo ele motiva a gente dizendo que é necessário que nós mantenhamos todo esse grupo o mais consistente e o mais favorável acontecendo positivamente possível para a gente se sentir autorrealizado. Ou seja, isso é uma caminhada constante. Por isso que ele diz que não é necessariamente uma pirâmide, porque você pode estar comendo bem, convivendo bem, conseguindo alcançar seus objetivos, mas não está tendo segurança. Então você não está conseguindo chegar à autorrealização, porque você pulou uma etapa. Ou você pode estar se sentindo seguro, se sentindo bem com as pessoas à sua volta, sentindo que está cumprindo seus objetivos, mas não está favorecendo as suas necessidades fisiológicas. O mesmo acontece para a social, você está seguro, você está se alimentando, está cuidando de si, mas as pessoas à sua volta você não consegue conviver e acha insuportáveis. Mas ainda assim você se sente bem consigo e está alcançando seus objetivos. E aí você tem que voltar àquele lado social. Por isso que ele fala que é um grande ciclo e que você tem que ficar fazendo voltas e voltas e passando pelas etapas até conseguir concretizar todas elas. E assim se explica a grandiosa e maravilhosa teoria da pirâmide de Maslow. E para você que ficou até aqui, eu deixo o meu enorme abraço, meu muito obrigado. Não esqueça de estar compartilhando com seus amigos, com aqueles interessadíssimos em psicologia. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de comentar aí o que você achou, se você gostou do vídeo, se você não gostou, alguma curiosidade, alguma dificuldade de entender alguma parte, ou até mesmo se você quer ver outras coisas aqui, eu com certeza vou estar postando muito mais vídeos. Então deixo o meu enorme abraço e até a próxima.